Vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 27 de Mateus, é o penúltimo capítulo do livro de Mateus, no versículo 1 diz assim: chegando a manhã toda, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. É o que eles fizeram, né? E no capítulo 1, 2, no capítulo 2, diz assim: e ligaram-no e levaram ao governador Pilatos. E no versículo 3 diz assim: e Judas, o traidor, vendo então, condenando, tomado de remorso, foi devolver os príncipes do sacerdote e os anciãos as 30 moedas de prata. E no versículo 4 diz assim: e disseram-lhe: pequei entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa isto? É lá contigo. E no versículo 5 diz assim: então jogaram no templo as moedas de prata e saiu e foi enforcar-se. Ele se arrependeu, né? E foi se enforcar. O que está aí o nosso Senhor, né? E no capítulo 27 do versículo 6 diz assim: e os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram: não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. E no versículo 7 diz assim: depois de ouvir liberado, compraram aquela soma o campo de Adeloeiro, para que ele se faça um cemitério de estrangeiro. Fizeram um cemitério com o dinheiro que venderam nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 8 diz assim: então a razão porque aquele terreno é chamado ainda hoje campo de sangue, por causa disso, né? Porque com esse dinheiro compraram o terreno para enterrar os estrangeiros, né? E no capítulo 27 do versículo 9 diz assim: e assim se cumpriram a profecia do profeta Jeremias. Ele responderam 30 moedas de prata, preço daquele cujo valor foi estimado pelos filhos de Israel. E no versículo 10 diz assim: e deram-no pelo campo do oleiro, como o Senhor me havia prescrito. E no versículo 11 diz assim: e Jesus compareceu diante do governador que interrogava, e os interrogou, e o rei de judeus, sim, respondeu-lhe Jesus. Perguntaram se ele era o rei de judeus, ele disse que sim. E ele, porém, nada respondeu às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos.
E no versículo 13 diz assim: perguntaram-lhe Pilato: não houve todos os testemunhos que levantaram contra ti? E no versículo 14 diz assim: mas para que grande admiração o governador não quis responder a nenhuma acusação. E no versículo 15 diz assim: era acostumado que o governador soltasse um preso a pedido do povo em cada festa da Páscoa. Ele soltava um preso do povo, né? E no capítulo 27, no versículo 16, diz assim: e ora, havia naquela ocasião um prisioneiro famoso chamado Barrabás. E no capítulo 17 diz assim: Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: quais que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? E no capítulo 18 diz assim: e ele sabia que tinha entregue justo por inveja. O Pilatos tinha certeza que foi por inveja que entregaram o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele sabia se liberava ou fazia o que eles estavam querendo, né? E no capítulo 19, no capítulo 27, no versículo 19, diz assim: enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher, que mandou dizer: nada faça a este justo, foi hoje atormentada por um sonho que eu lhe disse a respeito. Ela sonhou a respeito desse homem, né? E no capítulo 27, do versículo 20, diz assim: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadaram o povo que dissesse libertação de Barrabás e fizessem morrer Jesus. Olha que povo, né? E o governador, no versículo 21, o governador tomou então a palavra: qual dos dois queres que eu vos solte? Responderam: Barrabás. E no capítulo 29 diz assim: Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, o chamado Cristo? Todos responderam: sejam crucificados, crucificai, ao jeito deles, né? Crucificar nosso Senhor, né? E no versículo 23 diz assim: e o governador tornou-se a perguntar: mas qual mal fez ele? E gritavam ainda mais forte: sejam crucificados, seja crucificado. É o jeito que eles falavam, né? Aquele povo que recebeu ele lá em Jerusalém, né? Amontado na jeguinha, né? E agora estão crucificando nosso Senhor. E no versículo 24 diz assim: e Pilatos viu que nada adiantava, mas que ao contrário, e tomou-lo cresceram, fazer com que ele trouxesse água, e lavou suas mãos diante do povo e disse: sou inocente do sangue deste homem, e isto é lá convosco. E nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado para salvar nosso povo, para que o povo ame ele, sabe que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo te ama e te ama muito. Amém.